abordando a questão dos processos geológicos, vou tentar trazer uma visão, né, uma outra visão, que muitas vezes a engenharia civil não está acostumada, principalmente em obras, não em cidades, não em obras de prédios, mas em obras de engenharia, de obras civis associadas a rodovias, a dutovias, a linhas de transmissão e etc. Né? Então, hoje em dia, também nós temos uma outra realidade em termos da megalópolis, das novas estruturas planetárias. Nós não vivemos mais em cidades que são isoladas uma entre a outra através de áreas rurais. Muitas das grandes megalópolis já não tem mais separação entre uma cidade, um município e outro. Né? Claro que ainda existem realidades onde você tem comunidades pequenas ou cidades isoladas, cidades que estão dentro de um contexto envolto por área rural. Mas uma boa parte dessas estruturas planetárias, com meios de comunicação, com meios de transporte através de rodovias, aerovias, né, dutovias, linhas de transmissão e etc., que tornam essa nova realidade. E a pergunta é, a engenharia, de uma forma geral, não somente a engenharia civil, ela está preparada para enfrentar essa nova realidade de estruturas planetárias, como nós temos no caso dessas megalópolis? Né? No Brasil, nós já temos uma, né, de 42 milhões de pessoas aproximadamente, que está localizada em menos de 1% do território brasileiro. Ou seja, quase um quarto da população brasileira vive em menos de 1% do território nacional. Né? Qual que é a lógica, qual que é a forma metodológica, qual é a forma de abordagem que os nossos projetos de engenharia têm que ter para levar essa realidade, essa nova realidade em consideração? Por exemplo, os planos diretores de municípios, que são feitos muitas vezes discutidos dentro do município, com a lógica antiga, nessa nova lógica, ela tem que discutir não somente dentro do município, mas tem que discutir numa região metropolitana. E muitas vezes, conversando com vários municípios diferentes, muitas vezes conversando dentro de um contexto de bacia hidrográfica. Né? Então, hoje, o planejamento territorial, ele tem uma visão, não mais aquela visão localizada, mas uma visão de uma abordagem que tem que levar em consideração também o que o outro município, às vezes aqui o outro estado, ou às vezes, no caso, por exemplo, da Europa, os outros países querem. Então, nos nossos projetos de engenharia, principalmente de planejamento territorial, nós temos que levar esse contexto, né? Que não é mais um planejamento simplesmente de uma cidade separada e isolada. Além disso, a gente continua ainda com o planejamento de comunidades isoladas, pequenas comunidades. Então, a forma de você fazer planejamento territorial é igual para os dois casos? Né? No caso, por exemplo, de uma megalópole, né? Qual que é a abordagem que você tem que ter? Você tem que ter uma abordagem, com certeza, muito mais multidisciplinar e também levando em consideração outros municípios no entorno, outras realidades, outros interesses sociais e econômicos que não somente do seu município ou não somente da sua localidade. Agora, vocês têm que estar preparados também para uma realidade onde você tem que fazer um planejamento territorial numa área que não tem, por exemplo, nem estrutura de profissionais preparada para fazer um planejamento de uma área. Né? Então, o Brasil ele vive esses dois contextos, áreas metropolitanas gigantescas, megalópolis gigantescas, né? E pequenas comunidades, e nesse contexto os profissionais da engenharia têm que trabalhar, né, com essa visão multidisciplinar e não somente em equipes com caixinhas fechadas, né? A engenharia trabalha aqui, a arquitetura trabalha aqui, né? O urbanista trabalha aqui. Hoje, num planejamento, por exemplo, de uma área, de uma bacia hidrográfica, ou mesmo de um plano diretor, nós temos que ter envolvidos geólogos, geógrafos, meteorologistas, né? Sociólogos, biólogos, ecólogos e assim por diante. Não é mais simplesmente uma visão urbanista de desenho, de designer, né, daquela cidade, mas também um contexto fisiográfico, né, biótico e sociológico que tem que ser levado em consideração. Então, focando a questão dos processos geológicos, né, por exemplo, uma pergunta que fica, os projetos de engenharia estão levando realmente em consideração os processos de dinâmica superficial, por exemplo, erosão? Né? A gente se preocupa muito com o cálculo estrutural, com a geometria da rodovia,
e acaba esquecendo que isso está dentro de um contexto fisiográfico, um contexto geológico, um contexto de relevo, um contexto de clima. E essa conversa dos nossos projetos com essas outras profissões é fundamental. Senão nós vamos fazer projetos que vão durar, né, que vão resistir um determinado período muito curto, e eles não vão levar ao longo prazo esse desenvolvimento sustentável. Aí vocês podem falar, mas o estudo de impacto ambiental, ele leva em consideração toda essa visão multidisciplinar. Sim, leva, mas a gente não pode ficar parado simplesmente no estudo de impacto ambiental, essa visão. O inventário, né, no caso, por exemplo, de uma barragem, no plano diretor de uma barragem, o estudo de viabilidade técnico-econômica de uma rodovia, o projeto básico, o projeto executivo, são todos projetos que também necessitam levar em consideração essa visão do contexto geral, né, não somente da obra em si, mas no contexto que ela está, né, numa realidade, numa geologia, num terreno, numa geomorfologia, né, específica que tem que ser considerada. Tá? E esse é um paradigma que realmente nossos cursos de engenharia, de uma forma geral, de arquitetura, eles têm que mudar. Nós não temos mais caixinhas fechadas que conversam somente dentro delas. Elas têm que se abrir e conversar, e saber pelo menos pedir, o que solicitar para um geólogo, o que solicitar para um meteorologista, mas principalmente também saber conversar com esses outros profissionais. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o deserto do Alemão, né, no interior do estado de São Paulo, numa região tropical, um deserto. Né, não por uma questão climática, mas por uma questão de realmente fisiográfica, de geologia, de uma determinada formação que é extremamente favorável à erosão, e por uma falta de planejamento, que você acaba criando uma paisagem com dunas num local que não era para ter isso. Né, por falta de planejamento. Isso eu estou falando numa pequena cidade do interior de São Paulo, né, no caso de Santa Rita do Passa Quatro. Né. Assoreamento também, são outras realidades. A gente, né, nossas barragens, nossos reservatórios estão considerando isso, não somente no estudo de impacto ambiental, mas em toda a fase de planejamento, de execução e depois de operação, e em alguns casos de descomissionamento, de encerramento da atividade. Né? Então, são outras questões que a gente tem que tomar cuidado. Enchente e inundação, vocês estão mais acostumados, né? Tem os estudos hidrológicos, hidráulicos dentro, então, acabam tendo aquele contexto do estudo hidrológico e hidráulico. Mas não preciso nem responder para vocês, né? Uma pergunta. Né? Por quê? Porque as nossas cidades não estão preparadas para enchentes e inundações. Todos sabem, todos nós sabemos disso. Né? Não preciso nem fazer essa pergunta e nem dar essa resposta. Tá? Por quê? Porque nós estamos, mais uma vez, focando em somente medidas estruturais, cálculos, né, sem levar em contexto toda uma questão fisiográfica, de relevo, uma questão meteorológica em consideração. Tá? Seja no projeto, seja no plano diretor, seja na questão de gestão dessas áreas urbanas. Tá? Entrando nos escorregamentos, né, que são eventos ou deslizamento de terra, né? São eventos que talvez vocês não tenham tanto conhecimento assim. Mas esses eventos são extremamente prejudiciais em termos de mortes na ocorrência, né, principalmente nas áreas serranas. Tá? E aí a pergunta, as cidades estão preparadas para esses eventos? Né? Por exemplo, corridas de detritos, que é um tipo de movimento de massa. Os movimentos de massa são divididos em escorregamentos, né, rasteiros, escorregamentos, corridas de detritos e movimentos de blocos. Um processo de corrida de detritos, esse daqui ocorreu no Paraná nesse ano, que nós estamos estudando esse processo que ocorreu. Ele não atingiu uma cidade, mas imagine um processo desse atingindo uma cidade, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, ou como aconteceu em 67 em Caraguatatuba, ou como aconteceu na década de 80 e 90 em Cubatão, ou como aconteceu na Venezuela em 99, que morreram 30 mil pessoas. Imagine um evento dessa magnitude, todos esses blocos que vocês estão vendo, eles foram carreados pela água. Tá? É incrível que pareça um bloco daquele tamanho, ele pode ser carreado por um processo de chuva. Né? E aí eu já faço essa afirmação para vocês, as nossas cidades não estão preparadas para esses eventos de grande porte. Tá? Nós temos mapeamentos de áreas de risco, né? Mas o que separa um evento de morrer 30 mil pessoas, de um evento morrer 1.000 pessoas, de morrer 100 pessoas,
hoje em dia no Brasil, simplesmente a quantidade de chuva que você vai ter em um determinado local. Né? Se chover, por exemplo, que choveu em 67 em Caraguatatuba, possivelmente a gente não vai ficar, né, em centenas de mortes, a gente vai passar para milhares de mortes. E é isso que nossos planos diretores, nossos projetos de planejamento territorial e principalmente nossos projetos de empreendimentos têm que levar em consideração. Né? Imagine a energia necessária para carregar ao longo da drenagem, né? Isso daí tem mais de 5 quilômetros de drenagem que ocorreu o evento. Né? Ele não atingiu uma obra em específico, né? Não atingiu uma cidade em específico, mas poderia ter atingido. Né? Ou, no caso específico aqui de Cubatão, o evento é antigo. Né? Nós estamos mapeando. Olha a diferença entre os blocos rochosos anteriores e os blocos rochosos que nós temos aqui. Isso daqui são depósitos de corridas antigas, que estão esperando somente um evento pluviométrico intenso para descer rio abaixo. Tá? Agora, se rio abaixo a jusante tiver alguma comunidade, alguma obra de engenharia, se ela não levar em consideração isso, ela vai ser totalmente destruída, como aconteceu, por exemplo, né, na década de 80 em Cubatão, ou como acontece de forma generalizada nas épocas de chuva. Tá? Então, aqui são algumas fotos aí de depósitos antigos, que você estuda os depósitos antigos para tentar prever como que a ocorrência e a dinâmica desse desenvolvimento desse processo. Tá? Então, aqui, voltando aqui em Guaratuba, né, no Paraná, que ocorreu esse evento agora em fevereiro, nessa região, de uma corrida de detritos. Agora, imaginem um bloco desse tamanho atingindo uma ponte, atingindo um pilar. O pilar está pronto para receber uma pancada de um bloco desse tamanho? Né? Já respondo para vocês, a maior parte das obras de engenharia não consideram isso. Né? Vai considerar a água, talvez o vento, mas não vai considerar essa questão. Só que você está fazendo a obra num local que tem ocorrência recorrente de movimentos de corrida de detritos de escorregamento. Então, como que você não leva em consideração isso? Né? Aí tem até uma questão jurídica. Né? Já teve o processo. Isso está na bibliografia, os cientistas estão estudando, tem artigo científico falando sobre isso. O juiz pode chegar e falar assim, como que você não levou em consideração esse evento? Né? Então, aqui, para vocês verem, não somente deposição, mas a escavação do vale. Né? Você escava todo o vale, na parte montante, o processo escavou todo o vale, né, abrindo cachoeiras novas, né, e a jusante, como vocês viram, a questão de deposição. Tá? Então, inclusive, depósitos antigos, né, onde a vegetação ela se faz um emaranhado com as rochas. Inclusive, do lado esquerdo, né, essa árvore está cheia de blocos rochosos na raiz dela, de blocos rochosos durante o movimento. Né? Então, definir a zona de desaceleração, definir a declividade. Claro que isso é um trabalho mais associado a geólogo, mais associado a geógrafo, mas vocês podem vir se especializar nisso. Né? E principalmente as suas obras e seus planejamentos territoriais têm que considerar essa realidade, porque isso envolve o quê? Morte de pessoas, né? Impactos sociais gigantescos em termos destrutivos e impactos ambientais associados. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui é uma simulação de uma corrida de detritos, né? Num evento não tão extremo, onde a corrida de detritos afetaria, né, aquelas manchas em vermelho e em amarelo, são as áreas onde seriam afetadas, né, na cidade, na área urbana. Então veja a destruição disso. As cidades estão preparadas para isso? E principalmente, você como um engenheiro projetista de um determinado loteamento, né, ou de uma determinada obra, levou em consideração que existem estudos científicos já abordando essa questão lá dentro? Isso o juiz pode fazer essa questão para você, como fizeram, por exemplo, os juízes italianos no último terremoto que nós tivemos na Itália, para os engenheiros que cuidavam da questão de gestão de riscos de terremotos na Itália. Existiam artigos científicos mostrando a recorrência de processos de terremotos naquela área. Eles não saberiam dizer a data exata, mas eles sabiam que ia ocorrer em algum determinado dia, isso, em um determinado período, aquele terremoto. E os engenheiros, o juiz simplesmente perguntou, esses dados científicos são corretos? São. Vocês têm acesso a esses dados? Temos. Então, por que vocês não fizeram prevenção para
para treinar a população, para preparar a população para um caso de terremoto nessa magnitude, se já ocorriam evidências disso. Tá? Então, os seus projetos também têm que levar em consideração isso. Lembrando que nós temos projetos de planejamento territorial, né, que tem um foco onde você vai olhar em escala regional as coisas, e aí tem vários tipos de projetos de planejamento territorial, né, o plano diretor é um tipo de projeto desse tipo, e os projetos e estudos de planejamento de empreendimentos, que também tem uma sequência específica. Agora, como fazer projetos e estudos de planejamento territorial, né, na verdade, de empreendimentos, sem ter o planejamento territorial como base? Ou sem ter um planejamento territorial que, por exemplo, leve em consideração a fisiografia, né, leve em consideração a geologia, o subsolo ou o clima. Muitos dos nossos planos diretores não têm mapa geotécnico que suporta o plano diretor. Ou seja, um mapa que demonstre qual que é as condições do subsolo para você receber determinadas atividades antrópicas ali em cima. Então, como fazer um plano diretor sem mapa geotécnico? Né? Como levar em consideração isso? Né? Como chegar num determinado projeto de engenharia que não tem um planejamento territorial baseado em dados precisos de fisiografia, de mapeamento técnico, de clima, etc. Então, esse contexto, essa realidade nova que vocês têm que conversar com outros profissionais é fundamental, não somente nos projetos de planejamento territorial, que é muito mais comum ter uma equipe multidisciplinar, mas também em todas as etapas dos projetos de empreendimentos de obras civis. Seja um shopping center, né? Seja uma estrada, seja um gasoduto, etc. Né? Olha aqui, em termos meteorológicos, né, a rede do Brasil, aqui os postos pluviométricos de superfície, ali os radares. O Brasil não tem uma política nacional de meteorologia. Né? E vocês, nos seus estudos hidrológicos, vocês dependem da chuva, não dependem? Né? E muitas vezes a gente não tem ideia ainda de como é a distribuição da chuva em várias regiões do estado do país. Né? Tem regiões que nós temos vários postos pluviométricos até em excesso. Tem regiões que você tem, inclusive, recobrimento de radares. E tem regiões que você não tem dado nenhum. Né? E muitas vezes um órgão não conversa com o outro, porque cada ponto aí e cada radar muitas vezes é de um determinado órgão estadual que não conversa com outro órgão estadual e não tem essa troca de informações. Então, como levar isso em consideração em seus projetos de engenharia? Né? Por exemplo, aqui, a lógica da bacia hidrográfica, isso daqui em Caraguatatuba, né? Vocês podem ver a área urbana aqui, uma grande planície ainda que não foi ocupada. Aqui está sendo construída a rodovia dos Tamoios, uma das grandes obras do Brasil, né, em termos rodoviários, e ela vai cruzar aqui para São Sebastião, para chegar no porto, né, de São Sebastião, que é um dos principais portos aí de exportação, né, da Petrobras. Nessa área, nós já tivemos em 67 um grande processo de movimento de detritos que atingiu toda essa área aqui, destruiu toda essa área. E a cidade vai crescer, mas sem nenhum tipo de obra de contenção. E eles sabem que essa é uma área de ocorrência de corrida de detritos. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a unidade de gás da Petrobras. A Petrobras pensou lá na frente, né, e ela fez um estudo, né, ela pediu um estudo para o IPT, né, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, para saber até onde eu elevo a minha unidade para não ter problema com corrida de detritos. Chegaram à conclusão em ter mais de 10 metros acima do aterro, né, de aterro. Então, você tem uma unidade que está protegida, mas e a cidade em termos do restante de planejamento? Né? As cidades estão considerando isso nos seus projetos de engenharia? Não estão considerando. Aqui nós temos uma obra, no caso da Tamoios, que passou todo o planejamento da obra, inclusive estudos de impacto ambiental, a construção, e só foram levar em consideração um possível impacto de bloco rochoso nos pilares dos grandes viadutos que estão sendo feitos, depois que o pilar já estava construído. Né? Mas pelo menos levar em consideração. Então, você tem um evento recorrente na área e não leva em consideração, isso realmente é um erro gravíssimo e a maior parte das nossas obras não leva em consideração essas questões. Então, a questão da cartografia geotécnica, né, onde você vai mostrar cada unidade, as potencialidades do subsolo e do relevo para a ocupação humana em termos, né, de loteamentos, em termos de áreas urbanas e também em termos de empreendimentos. Né? Por exemplo, aqui é uma área de
de anfiteatro de nascentes, né? Uma área extremamente sensível dentro do município e que deve ser protegida em termos, inclusive, para a presença de água, né, e captação de água no município, né? E simplesmente o distrito industrial está aqui em cima e está crescendo a cidade em cima dessa área, dessas áreas no município aqui específico de Rio Claro, né? Então aqui nós temos um mapa mostrando as áreas sensíveis, um mapa de áreas de zonas de proteção ambiental feito a partir de um mapa geotécnico, né? Simplesmente em cima do mapa geotécnico, mostrando em termos geotécnicos as áreas onde são as áreas mais sensíveis do município. E olha onde estão as áreas urbanas, né? A área urbana está aqui, inclusive o distrito industrial, ocupando todas essas áreas, né? Então, esse é o contexto que eu queria deixar o recado, né? Nesse prazo de tempo que nós tivemos aqui. Nós temos que mudar a nossa visão em termos de planejamento territorial, planejamento de empreendimentos, né? Parar de trabalhar em caixinhas isoladas e também na formação dos nossos profissionais.